Hoje vamos falar de práticas de transição da família para a creche. É uma fase muito importante e tão importante como desafiante, onde surgem muitas questões, quer por parte dos profissionais, quer por parte das famílias. Para isso, tenho hoje aqui comigo a Vanessa Montinho e a Margarida Fialho, ambas psicólogas e membros da equipa que está responsável pela implementação do projeto DEC em algumas das nossas creches participantes, e é nesse sentido que passo então a palavra à Margarida, que vai começar por nos dar algumas informações mais gerais a ter em conta ao longo deste webinar. Muito obrigada e, mais uma vez, Margarida, a palavra é tua. Obrigada, Raquel. Muito boa tarde a cada um de vós. Passar-vos aqui algumas informações. Portanto, este webinar está a ser gravado. Será enviado um e-mail que terá um questionário de satisfação, que muito agradecemos antecipadamente o preenchimento. É para nós muito bom termos estes indicadores de melhoria. Terá também um certificado de participação e também um documento de apoio com as boas práticas associadas à transição da família para a creche. Reforçar também, portanto, a importância de irem colocando as vossas questões, as vossas reflexões no item da conversa e, portanto, tentaremos e atenderemos às questões que colocam e faremos um esforço para poder responder a todas da melhor forma. Obrigada. Obrigada, Margarida. Eu queria, antes de mais, agradecer o facto de estarem aqui hoje, nesta iniciativa, de novo. É muito bom também já ver alguns nomes conhecidos, o que, de facto, nos deixa muito felizes contarmos de novo com a vossa presença para, desta vez, refletirmos em conjunto sobre boas práticas de transição da família para a creche. E quero também agradecer-vos, em complemento a isto que a Margarida estava a dizer, pelas questões e comentários que nos foram deixando quando efetuaram a vossa inscrição e que tentámos de alguma forma integrá-las na apresentação que vamos partilhar convosco. E antes de entrarmos a fundo neste tema e antes de entrarmos na relevância do tema e de o integrar com aquilo que a investigação também nos tem vindo a informar, proponho-vos a reflexão sobre as seguintes afirmações. Vamos percorrê-las, não é? Poupavem já. Olha o passarinho ali. Vai embora agora, mãe, que ele nem nota. Ele fica bem, ele fica logo bem, isto já passa. É melhor que seja como tirar um penso rápido. Isto dói, no início dói muito, mas passa rápido. É melhor que se habitue logo a todas, depois custa menos. De facto, é fácil reconhecermos neste discurso e, eventualmente, todas nós já usarmos a tentativa de facilitar momentos de transição, nomeadamente momentos críticos, nomeadamente a fase da despedida, não é? Mas será que este discurso é facilitador? Será que favorece a segurança? Tranquiliza a criança? Qual é o impacto? Ou que oportunidades estamos a perder quando optamos por este discurso e não outro? Portanto, deixo-vos com estas interrogações. Peço que fiquem presentes na vossa cabeça enquanto nós vamos pensando e vamos percorrendo aqui as evidências e a relevância deste tema. Voltamos a elas mais tarde. E, portanto, antes de mais, esclarecer que quando falamos de transições, englobamos normalmente as designadas transições horizontais e transições verticais. Isto só para vos enquadrar naquilo que vamos falar hoje. Não é? Portanto, as transições horizontais dizem respeito a transições, de facto, regulares, que fazem parte do dia-a-dia do cotidiano em creche, tais como aquelas que ocorrem entre os diferentes momentos da rotina pedagógica. Por exemplo, não é? Quando as crianças estão numa atividade estruturada, passam para uma atividade exterior e da atividade exterior para o aumento da refeição. Portanto, são estas transições que percorrem o dia a dia, não é? Este momento passado no circuito de creche. As transições verticais são aquelas que ocorrem em momentos significativos da vida da criança, nomeadamente a transição entre etapas educativas ou a transição entre contextos, como é o caso da transição da família para a creche. E é sobre este tipo de transições, é sobre esta transição em particular que nos vamos debruçar hoje. E, de facto, esta transição, e é muitas vezes designada como uma transição major, não é? Uma transição que, de facto, é particularmente sensível, tem aqui, tem potencialmente aqui um impacto grande, pode causar pelo desafio, pela novidade que representa. Não obstante isto, ambas trazem desafio e, na verdade, até vão mexer aqui em coisas muito semelhantes do ponto de vista da criança, não é? Elas são ativadoras, podem causar desconforto, instabilidade e torna-se importante refletir sobre o perfil da equipa de cuidadores e este perfil de cuidadores, estes cuidadores com benefício para ambas, na verdade, na medida em que esta equipa pode ou não estar preparada e disponível, mais ou menos preparada ou disponível para oferecer conforto, para oferecer segurança,
contribuindo, de facto, positivamente para o bem-estar e desenvolvimento das crianças. E, portanto, questionamos se isto é relevante, não é? Porque é que estamos a falar sobre transições? Isto é importante? E sim, é importante. Na verdade, tudo aquilo que fazemos na infância, sobretudo no período até aos 3 anos, nestes primeiros 1000 dias de vida, esta janela de oportunidade, é crucial e pode fazer a diferença. E a investigação tem-nos mostrado isto de forma muito consistente, não é? Nomeadamente, os avanços na neurociência permitiram-nos perceber que esta é uma altura da vida absolutamente singular, não é? Com características inigualáveis a qualquer outro momento da vida. Portanto, investir dos 0 aos 3 não é o mesmo que investir dos 3 aos 6 ou dos 6 aos 9, não é? Por isso constitui-se esta fase como uma janela crítica de oportunidade para moldar a trajetória de desenvolvimento. E, portanto, é nestes primeiros 1000 dias de vida que se formam os pilares fundamentais da arquitetura cerebral. E depois é sobre estes pilares que assentam todas as aprendizagens de desenvolvimento futuro. Portanto, pensando aqui na analogia com uma casa, se esta base, se estes pilares são fortes e robustos ou se são frágeis e vulneráveis, vão depender, em grande medida, das experiências que são oferecidas, nomeadamente as experiências relacionais. Nós falamos que o desenvolvimento nesta fase ocorre nesta matriz relacional. E pensando na relevância destas primeiras experiências relacionais, no contexto de creche, na verdade, se pensarmos o momento de transição, a família para a creche, é a nossa primeira grande oportunidade para estabelecermos as bases deste relacionamento seguro, saudável, atendendo aqui a fatores importantes, que falaremos mais à frente, como a disponibilidade e a sensibilidade dos profissionais de creche para acolher a criança, neste momento particularmente sensível. E, portanto, tendo em conta esta relevância, a transição, na verdade, a transição para a creche não deve ser, na verdade, encarada como um evento isolado. Ok, isto foi feito, este investimento foi feito e já está, mas sim como um processo com efeito a longo prazo e o qual queremos, investimos aqui, começamos aqui, mas depois queremos dar-lhe continuidade, não é? Queremos que este investimento seja começado aqui e depois perdure ao longo de toda a permanência da criança na creche, pré-escolar e, na verdade, ao longo de todo o seu percurso. E em linha com aquilo que vos dizia em relação à continuidade deste investimento, o que a investigação nos tem informado é que, de facto, as transições são fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar emocional das crianças e a forma como estas primeiras transições são geridas podem ter um impacto significativo na capacidade da criança lidar com as mudanças a curto e longo prazo. E aqui remetendo para as orientações pedagógicas para a creche, sabemos que experienciar transições bem-sucedidas fortalecem potencialmente esta resiliência da criança e a confiança nas suas próprias capacidades e, pelo contrário, quando as crianças vivem transições em que as suas necessidades são seriamente negligenciadas, quando não há esta disponibilidade para atender àquilo que são, de facto, as suas necessidades, no futuro estão em risco, não é? Ou seja, estão aqui em maior dificuldade em situações de mudança que apresentem esta novidade e desafio. Ok, quando falamos deste processo, ele tem aqui algumas considerações importantes a fazer. Ele envolve tempo e espaço e, de facto, tem que ter aqui em conta estas diferenças interindividuais. Eu gosto muito desta imagem da folha do feto, que está aqui nesta imagem ao lado, e assim como as folhas do feto se desenrolam, elas precisam de um tempo próprio para se desenrolar, precisam destas condições adequadas e ótimas, tal como a criança, mas quando isto acontece, permite que isto seja conseguido e a criança, na verdade, floresça neste sentido. E sentimos muitas vezes o ímpeto de querer que isto passe rápido, não é? De estancar o sofrimento, parar com o choro, mas a verdade é que este tempo tem de existir, este espaço tem que existir para que estas manifestações de desconforto surjam, tenham lugar, porque também, se pensarmos, elas são a janela de oportunidade para nos oferecermos à criança e nos disponibilizarmos para lhe dar conforto e segurança. E, portanto, a transição deve ter em conta estas diferenças, deve ser respeitador deste tempo, que é um tempo individual, diferente de criança para criança e até de família para família. Também falaremos disto na perspectiva da família. Lá iremos. E, de facto, estamos a falar sobretudo das crianças, mas este processo é complexo, é intenso para todos, não é? E daqui não descartamos os profissionais, as educadoras auxiliares. Há aqui este tempo de ajuste, inclui-nos a todos, não é?
Pensando de novo nas crianças, ao entrarem na creche, são confrontadas com um conjunto de mudanças que vão para além da separação da família, não é? Que é aquilo mais óbvio que nós pensamos à cabeça, mas envolve também mudanças ao nível do espaço, da organização, das rotinas, das pessoas com quem interagem. Há para muitas delas, não é, aqui uma quebra da diminuição das interações de um para um, e pensarmos que isto constitui-se como uma grande transição do ciclo de vida da criança. Vanessa, só dizer-te que muitas vezes vemos associadas estas questões da transição, das adaptações, a setembros bastante intensos, não é? E que muito associada à criança, e não nos podemos esquecer, e como tu referiste, esta questão, crianças, famílias e os profissionais. E é intenso para a criança, é intenso para o profissional e para as famílias. E é nestes três, digamos assim, nestes três personagens, nestes três contextos que também devemos agir. Sim, claro, e por isso vamos dedicar também tempo a falar sobre isto. E é verdade, este triângulo, não é? Obviamente que, e pensando nisso também, o investimento que nós fazemos nos profissionais e na família e nesta relação colaborativa vai impactar também no bem-estar da criança. Por isso, quando pensamos neles, nós também estamos a pensar na criança. E é importante olharmos, sim, olharmos como estavas a descrever, este triângulo, não é? Sem dúvida. Ok, estamos aqui a falar da relevância das transições, não é? Já usámos aqui muitas vezes este termo, o impacto no desenvolvimento. Não é? Olhar aqui e dizer, mas de que é que estamos a falar? Vamos concretizar um bocadinho. Estamos a falar, por exemplo, de um evento que conduz à ativação do nosso sistema de resposta ao stress. Para vos enquadrar um bocadinho, quando nós falamos, não é? O que é isto? A ativação do sistema de resposta ao stress. Numa situação potencialmente ameaçadora ou que traz novidade, ou desconhecido, naturalmente o nosso corpo prepara-se para reagir. E entre outros processos, liberta uma hormona, o cortisol, que em níveis baixos e moderados não apresenta risco, e de facto aprender a lidar com a adversidade é parte do desenvolvimento saudável, portanto é esperado que nós, perante uma situação nova, potencialmente ameaçadora, o nosso corpo reaja, ótimo, ainda bem, estamos preparados adaptativamente para assim funcionar. A verdade é que em níveis elevados, e quando não há aqui algo que permita regular estes níveis, pode passar, estes níveis de stress podem ser tóxicos e, portanto, ter aqui um efeito pejorativo para o desenvolvimento. Quando nós falamos, puxando aqui a nossa lente para as transições, quando falamos para a transição da creche, entendemos que ela se encontra aqui no nível tolerável, de stress tolerável. E, portanto, se ele evolui no sentido positivo, e estes efeitos do stress estão atenuados, ou se evolui para níveis de stress tóxico, depende em grande medida se a criança pode ou não contar com um ambiente de suporte, com adultos sensíveis, responsíveis, disponíveis. E, portanto, se estas relações de apoio não estiverem disponíveis para a criança, o que pode acontecer é que, de facto, estes sistemas de resposta ao stress estão permanentemente em alerta. E estamos a falar aqui da possibilidade da criança vivenciar este efeito tóxico do stress, que pode danificar e enfraquecer os sistemas, este que vos falava, estes pilares da arquitetura cerebral, estas conexões neurais podem sofrer uma repercussão negativa deste sistema de stress permanentemente em alerta, com níveis elevados de cortisol crónico, não é? Que fica ali sem haver possibilidade de serem contidos. E, portanto, estamos a falar, acho que fica claro que estamos a falar, não é? Quando falamos de impacto de desenvolvimento, o que é este impacto de desenvolvimento? Estamos a falar também deste efeito absolutamente crítico. Como já vimos, afetando estas estruturas, afeta esta base, esta estrutura para um desenvolvimento e aprendizagem futuras. Exato, que não é só agora, não é? Não é só daqui a um ano, não é só daqui a 2, poderá ser daqui a 10, poderá ser numa fase da adolescência, poderá ser enquanto adultos, não é? Este impacto no desenvolvimento. A longo prazo, não é? As implicações do investimento que fazemos, não é? Como nós falámos, o investimento agora importa, porque também é aqui que ele tem um grande impacto, e este impacto que estavas a dizer, Margarida, a verdadeiro longo prazo. Exato. E, portanto, nesta linha, a investigação de facto mostra que vários estudos têm mostrado que a presença destes indicadores de stress no momento da transição e também, de alguma forma, a dificuldade dos profissionais na identificação de indicadores mais silenciosos durante este período. Porque, na verdade,
o desconforto da criança não se manifesta sempre da mesma forma, também varia com a fase de desenvolvimento em que se encontra, portanto, estes sinais, nós também temos de estar atentos aos sinais silenciosos e não só ao choro intenso, à reação intensa. E trago-vos aqui para partilhar convosco, só para terem noção destes dados mais finos da investigação. Em crianças pequenas, a transição para a creche pode, de facto, estar aqui associada a estes níveis elevados de cortisol, e que estes demonstram-nos que o pico dos níveis de cortisol está nos momentos de separação. Acho que já é de esperar, não é? Que é o momento mais crítico, mas que, de facto, a presença dos pais na creche está associada à menor elevação dos níveis de cortisol. Nós falamos aqui à menor elevação e não à diminuição. Não é esperado que a presença dos pais diminua, ou seja, a situação continua a ser ativadora, traz novidade, traz a estranheza em relação ao contexto, mas os pais são aquele buffer que vos falava no slide anterior, não é? Eu consigo atuar aqui como um efeito de almofada entre esta experiência potencialmente ameaçadora, vivida na perspectiva da criança, e os efeitos nocivos do stress. Portanto, e como seria também de esperar, os níveis de cortisol tendem a baixar significativamente até à noite, não é? Principalmente quando as crianças estão em casa, no seu ambiente que lhes é de conforto e de segurança junto às figuras de referência. Falava-vos também de que há que ter atenção às diferenças relativamente ao estado de desenvolvimento em que a criança se encontra. Nós temos crianças que fazem a transição para o berçário, temos crianças que fazem a transição para a sala do ano, para os dois, e, portanto, há aqui particularidades e coisas que temos a ter em conta, e devemos enquadrar, quando nós preparamos esta transição, ter em conta o que é esperado para aquela fase de desenvolvimento, que desafios de desenvolvimento é que aquela criança está a passar simultaneamente com a entrada, com a transição para a creche. Trago aqui para partilhar convosco talvez uma das fases identificadas como críticas, esta fase entre os 8 e os 10 meses, não é? Em que de facto já é esperado que a criança, normativamente, apresente aqui um crescente de ansiedade de separação. É normal que as crianças neste período tenham aqui um pico em relação à dificuldade em separar-se das suas figuras de vinculação. E, portanto, se isto já estava, a criança já estava a viver isto, e é esperado em termos de desenvolvimento, a separação dos pais representa uma quebra da interação com estas figuras de vinculação. E, portanto, é de esperar que nesta fase hajam comportamentos como choro intenso, protesto, comportamento agitado, a resistência, mas elas servem um propósito muito útil, porque elas de facto estão a sinalizar a necessidade de relações próximas, estáveis, responsivas, de um para um, não é? E lembrar-nos aqui que o nosso papel é fundamental, e lembrar também que crianças pequenas não têm a capacidade de se regular. Esta ideia de que estamos a treinar esta capacidade das crianças de se autorregular, isto não existe nestas fases. Existe sim esta regulação partilhada, esta corregulação. Nós somos este modelo que lhes permite regular-se, mas estão aqui muito em sintonia connosco. É por isso que não podemos dizer que existe uma idade ideal para a entrada na creche, não é? Porque não existe. Exato. Temos aqui questões de desenvolvimento associados, mas há algo que é comum, que é a resposta do adulto, não é? E como é que o adulto pode responder de forma sensível, contingente às necessidades da criança? Como é que pode ser corregulador? E aqui estamos o adulto, seja a família, seja os profissionais de creche. E isso é comum a qualquer fase, não é, Vanessa? A qualquer fase. Sim, essa questão que estavas a trazer é curioso, porque nós, não sei, na nossa prática, em contexto e com pais também, mas chega-nos muitas vezes a interrogação, mas há uma idade ideal, não é? Bem, a idade ideal é aquela que está a responder no momento à necessidade da família e também para diminuir aqui um bocadinho a culpabilização que às vezes as próprias famílias sentem ao viver esta separação, a separação dos seus filhos. Vamos falar disto um bocadinho mais à frente, como nós, profissionais de educação e psicologia também, mas podemos ser aqui parceiros e estar aqui ao lado dos pais e suportar esta transição também do ponto de vista dos pais. Mas sim, o que se mantém, aquilo que se deve manter, é isto que estavas a dizer, Margarida, é o adulto, não é? Estes cuidados são transversais. Portanto, antes de pensar o que fazer, como fazer, vamos pensar no porquê. Lembrando isto, não é? Vamos repescar o que estamos a dizer para seguir aqui o fio condutor. Se o desenvolvimento das crianças é em larga medida influenciado pelo contexto, nomeadamente relacional, é importante investir nestas relações calorosas, disponíveis, individualizadas, e, portanto, a transição para a creche é a primeira oportunidade para criar as bases de uma vinculação segura. Trazer aqui um bocadinho estes dados sobre a vinculação, não é? Sobre o benefício de nós investirmos neste tipo de relação. É aqui
que lançamos a primeira pedra, não é? Este tipo de vinculação, tipo seguro, é associado na literatura a vários outcomes em termos de desenvolvimento, não é? É altamente estudado e, desde logo, a melhores competências linguísticas, a melhor competências socioemocionais, por exemplo, em termos de teoria da mente, que está na base de capacidades tão importantes, não é? A capacidade da criança de se colocar no lugar do outro, de perceber o seu ponto de vista, mais tarde participar em atividades de jogo simbólico, de ajustar melhor o seu comportamento, todas estas competências que nós mais tarde vamos querer fortalecer, têm início nestes processos, nestes assim mais micro, nestes que às vezes tendem a passar-nos despercebidos, mas a verdade é que eles são a base, são o início. Ok, pronto, o estabelecimento desta, como vos dizia, desta vinculação tipo seguro vai depender da possibilidade da criança de facto contar com estes adultos sensíveis. E só para vos concretizar o que é que entendemos por este adulto sensível, e nomeadamente nas transições, é aquele adulto que de facto é capaz de fazer, entre muitas outras coisas, mas 3 coisas fundamentais. Perceber os sinais, estar atento, observar a criança, estar interessado em conhecê-la, conhecer como é que ela manifesta o desconforto, como é que manifesta agrado, como é que sinaliza, portanto, estar atento a estes sinais, às vezes subtis, depois interpretá-los adequadamente, e este interpretar adequadamente é isto também que vos dizia, do ponto de vista da criança, também estando aqui conscientes do que é esperado naquela fase de desenvolvimento, e depois responder-lhes de forma adequada e pronta. E aqui vale a pena sempre lembrar que este adequado e pronto nem sempre vai no sentido do desejo da criança, o desejo deve ser atendido, deve estar na nossa mente, nem sempre é possível nós responder, nem sempre é adequado respondermos. Esta resposta adequada nem sempre é no sentido de satisfazer o desejo da criança, mas a sua necessidade deve estar aqui, deve ser guia, não é? Percebemos porque é que ela está a expressar desta maneira. Para além disto, implica estar acessível, estar disponível física e emocionalmente a responder aos sinais de comunicação da criança. E não sei se é isto que vai na vossa cabeça, mas às vezes eu penso, não é? Quando falo isto com os profissionais, ok, está bem, mas isto apela para eu estar disponível para e não é isso que acontece nos contextos, e não é, e muitas vezes vamos nos enfrentar com este desafio. Eu quero estar disponível para todos, acessível para todos, mas nem sempre me é possível. Acho que há várias coisas a considerar, não é? Nesta fase de transição, fortalecer aqui esta rede colaborativa, até buscar outros elementos que estejam disponíveis para oferecerem este colo, para estarem disponíveis, que habitualmente nem estariam em sala, e depois também priorizar, não é? E termos aqui em conta que aquela criança que começou a transição ontem, se calhar é nesta que eu agora tenho que investir de forma mais próxima, mas posso-me manter presente e dando educação, olho para o fundo da sala, dou um sorriso, dou um suporte verbal, ter aqui em conta também as diferenças em termos de idade, não é? Se calhar a criança, noutra fase de desenvolvimento, eu já posso dar este suporte de uma forma um bocadinho mais distante, em termos verbais, com as crianças mais pequenas, em maior proximidade. Portanto, às vezes vamos ter que fazer estas escolhas. Quando falávamos disto, não é? Destas respostas e falando também aqui nas transições e naquilo que nós estamos a construir, a começar a construir com estas crianças, sabemos que estes comportamentos repetidos com consistência ajudam a criança a pensar naquele adulto de determinada maneira. Portanto, eu choro, tu vens. Se eu partilho o que eu sinto contigo, tu percebes-me, eu fico melhor. E, portanto, o que nós estamos aqui a fortalecer é que, de facto, a criança cria este esquema em relação àquela figura, ela vai se comportar daquela maneira e ela mostra-me isso com consistência e, portanto, eu aprendo a lidar com o meu desconforto de forma organizada e segura. Eu procuro a proximidade com ela porque eu sei que me vou sentir protegida, porque eu sei que ela me irá reconfortar. Portanto, isto nas transições também é relevante pensarmos nisto, não é? Oferecer, sim, oferecer este conforto, sim, sempre com consistência. Muito bem. Chegou agora um momento de poder pedir-vos participação, partilharem connosco as vossas reflexões. Como é que está a acontecer no vosso contexto? Acontece alguma coisa relativamente às transições nos contextos onde trabalham? Como é que a transição para a creche é planeada? Como é que são os primeiros dias, as primeiras semanas até? A família é integrada? Como? Como é que é integrada? Quais as principais dificuldades?
quais é que são, o que ajuda, o que é que facilita, portanto, este processo de transição. Portanto, se puderem, por favor, na conversa e colocando aqui algumas respostas a estas perguntas, teremos todo o gosto em partilhar, em falar um bocadinho brevemente sobre elas. Ok. Então, enquanto vão pensando, e gostava aqui isto que a Margarida disse, façam-nos chegar as vossas reflexões também, o que é que caracteriza o vosso contexto, se há coisas que vocês fazem que se identificam enquanto prática e outras que apresentam maior desafio. E agora, se calhar passamos agora para a prática, não é? Temos aqui este piso, acho que ficou claro de onde é que partimos e porquê. E agora pensarmos, passando para a prática e pensar que as transições envolvem antecipação, planeamento e vale a pena considerar os ganhos que esta intencionalidade apresenta para todos, não é? As crianças, eu acho que já ficou espelhado que de facto isto tem um enorme impacto para o bem-estar das crianças, não é? Crianças que estão mais preparadas para a mudança, que nós investimos nisto, são potencialmente mais seguras perante a novidade, vão ter uma capacidade para se ajustar de uma forma mais tranquila e, de facto, quando isto acontece, tendem a estar mais envolvidas e, por isso, as probabilidades de aprender e desenvolver o seu potencial pleno são maiores. Do ponto de vista da família, já tínhamos falado disto, já tínhamos começado a levantar o véu para estas questões da família. De facto, quando as famílias se sentem mais tranquilas, sabendo que o seu filho está a ser apoiado durante este processo que é potencialmente ativador, estressante, há aqui ganhos, não é? Há aqui um ganho para a família. Quando nós planeamos estas práticas de transição, pensar que há aqui ganho quando nós investimos nesta parceria colaborativa, quando abrimos este diálogo com os pais, quando nos colocamos até com muita honestidade num papel muito mais horizontal, não é? De colaboração, é provável que as famílias também se sintam valorizadas e respeitadas e apoiadas no seu papel de pais. Muitas vezes o nosso olhar está de facto centrado na criança, e é certo que assim seja, mas há aqui um papel potencial que os profissionais têm em relação também às famílias, não é? Ter aqui um ponto em que de facto valorizamos os pais, valorizamos no seu papel de pais, valorizamos a comunicação que eles nos trazem em relação aos seus filhos e tentamos usar esta informação para melhor apoiar as crianças. E, portanto, quando as famílias estão, aqui outro ganho possível, né? Quando as famílias de facto estão mais sintonizadas com as necessidades dos seus filhos e quando os profissionais os incluem neste diálogo, elas também compreendem melhor o seu filho e podem apoiá-los melhor. Na verdade, muitas vezes os pais, aquilo que seja representa também a vossa experiência, recorrem até vocês e pedem-vos opinião e fazem-vos questões e, de facto, incluí-las nisto e haver aqui este diálogo aberto e recíproco aumenta aqui as chances de eles também terem melhores ferramentas para apoiar os seus filhos. E agora, os ganhos para os profissionais, não é? Pelo menos os ganhos que são esperados quando se investe neste momento. É provável que se as crianças estão mais tranquilas, se adaptam mais facilmente, é verdade que esperamos diminuir a carga, a sobrecarga que muitos profissionais descrevem como estando associada a esta fase, não é? O mês de setembro é muitas vezes descrito como altamente desafiante, mas será que há aqui forma de nós conseguirmos baixar estes níveis de constante alerta sobre o que se passa, esta sobrecarga associada a este mês de setembro? Por outro lado, quando nós investimos no planeamento destas transições e olhamos aqui o papel colaborativo que de facto podemos construir com as famílias, também damos a possibilidade que haja aqui um reconhecimento do papel dos educadores, não é? Até quase nós falamos muitas vezes da valorização social do papel do educador, ou por outro lado, da desvalorização ou desconhecimento em relação àquilo que são as funções do educador. E será que os profissionais educadores e auxiliares, será que estes profissionais também podem criar este ponto de contacto com os pais para lhes darem nota de facto da relevância de tudo o que se passa em creche com as suas crianças? E pronto, por outro lado, trabalhar em parceria com as famílias neste processo de transição também permite que estas informações relevantes que a família traz até nós possam apoiar o trabalho dos profissionais no sentido de facilitarem também a interação com a própria criança e o seu processo de adaptação.
Vanessa, já temos aqui algumas respostas que acredito que irão tornar o setembro mais tranquilo para muitas creches. Aqui alguns exemplos de boas práticas. Olha, por exemplo, estamos a falar de transição família creche, mas não nos esqueçamos das transições dentro dos próprios equipamentos, por exemplo, da creche para o jardim de infância. Claro. Temos aqui também uma descrição, e que não é considerado que está aqui esta descrição, este exemplo, não é provavelmente uma boa prática, porque devemos sim tomar atenção a estas transições. Aqui a entrevista com as famílias, o acolhimento que é feito inicial, portanto, o fato da permanência da mãe e do pai dentro da creche, poder entrar dentro da creche, esta permanência, não é? Implica estar, não é só deixar ir e vir embora, é estar. Temos aqui outros muito boas práticas aqui partilhadas, portanto, a questão do objeto, destes objetos de transição, não é? Este brinquedo, este pano que é levado de casa para a creche, que é facilitador e que nós também temos aqui como uma boa prática. Eu acho que estão a adivinhar o slide que vem a seguir, não é? Porque, de facto, toca aí em muito boas práticas que, de facto, são recomendadas na literatura e a experiência no contexto também assim nos mostra que estão associadas aqui a esta facilitação da transição. Obrigada pelas vossas partilhas, acho que estamos em sintonia. Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, era exatamente isto, não é? Até organizando um bocadinho essas partilhas que nos foram chegando, na verdade, quando falamos da transição, falamos aqui também desta antecipação, não é? Antecipar, planear, agir, antecipar, não é? E este antecipar leva-nos para um período muito anterior à entrada efetiva da criança no seu primeiro dia. Desde logo, e como esse testemunho que estavas a trazer remetia também para isto, não é? Conhecer muito bem a família, conhecer muito bem a criança antes de ir a entrada para a creche, recolher esta informação sobre as rotinas, os interesses, até as particularidades daquela família. É uma família alargada, conta com uma rede de apoio? Não, são pais que estão mais isolados, são pais que se deslocam para outros sítios do país. Percebemos aqui que enquadramento familiar é este? Vão contar com alguém de apoio durante esta fase? Não. Como é que organizam o seu dia-a-dia de trabalho? Obviamente sem invadir aquilo que é a privacidade das famílias e respeitando aquilo que eles também querem partilhar eventualmente connosco, mas recolher esta informação é-nos útil nesta fase e vai-nos ser útil depois para conseguirmos planear os primeiros dias e semanas. E, portanto, na mesma linha em que nós devemos estar aqui interessados em recolher esta informação, também envolver à família informação relevante sobre o funcionamento da instituição e pensando até de forma muito particular naqueles pais de primeira viagem que não estão às vezes, até que nem têm a oportunidade de já ter partilhado com pessoas da família o que é isto, entrar para a creche, desde questões absolutamente administrativas, quase, o funcionamento, os horários, e, portanto, oferecermos aqui informação relevante sobre o funcionamento da instituição. Na mesma linha em que uma boa prática é convidar a família para conhecer a sala, conhecer a creche, e este reconhecimento da sala e da creche deve acontecer no funcionamento normal da creche. Não é? Quando havia, a Margarida usava esta expressão quando estávamos a rever a apresentação, quando há vida na creche, de facto, para permitir que os pais consigam quase transpor para ali o que vai ser a vivência efetiva do seu filho naquele contexto. É também um momento muito relevante para envolvermos os pais e, quando está aqui, recomendar o aumento gradual da permanência da criança na sala, não é? Acho que é um momento, de facto, para trabalharmos com os pais a importância disto ser feito desta forma, porque exige planeamento da parte das famílias, não é? Ou seja, se conseguimos fazer isto com antecedência, com a maior antecedência possível, de forma que os pais, na medida em que lhes é possível, reservarem algum tempo em setembro para estarem disponíveis para que a criança possa ficar de forma gradual na creche, né? Ou seja, prevenindo que esta mudança seja abrupta e que passe desde o primeiro momento, um período longo de tempo na creche, fazer este planeamento prévio, trazer os pais para a importância, lembrá-los da importância disto ser feito desta forma. Precisamente com esta informação que estávamos a falar lá atrás, não é? As crianças precisam de tempo para criar estas relações de segurança em relação aos novos cuidadores, em relação ao novo espaço, e a presença dos pais é fundamental e oferece esta segurança. Como falavas também, Margarida, fruto dessas partilhas, é também um momento, neste fase prévio, até de trabalhar com os pais estratégias que podem facilitar
podem facilitar estes primeiros momentos, como, por exemplo, o uso de objetos de transição, que, no fundo, nos dão esta continuidade, não é? Casa e o novo contexto. Quando falamos nas primeiras semanas, toda esta informação que fomos recolher antes vai nos ser útil agora, não é? Para nós conseguirmos planear as rotinas de cuidados, incluindo aquilo que era a rotina de cuidados da família, tentando aqui nesta fase inicial perceber o que é que acontecia, como é que as coisas podem ser alinhadas, como é que isto pode ser incluído para aquela criança em particular. Portanto, é aqui este momento em que nós vamos, de facto, olhar para esta informação e tentar integrá-la na rotina de creche. É importante também nesta fase fortalecer o nosso contacto com as famílias, estarmos disponíveis. Acho que a família está, não é? Principalmente quando vai embora, não é? A criança fica, está expectante em o que é que se está a passar, será que o meu filho está bem? Será que está tranquilo? Será que está a brincar? Será que está a dormir? E, portanto, termos aqui em conta e sermos sensíveis também a esta ansiedade absolutamente normal e expectável por parte dos pais, e estarmos aqui disponíveis para este contacto e para que a família possa receber diariamente a forma como o bebê se está a adaptar. O bebê, a criança se está a adaptar, enviar fotos, enviar nota que a criança está agora envolvida numa atividade, o que seja, mas estarmos disponíveis para este contacto. Nesta mesma linha, convidar a família para passar algum tempo na sala com a criança, à chegada ou à saída, é uma prática recomendada. De facto, dá a possibilidade de fazermos esta aproximação gradual, de construir ali, com a presença da figura de referência da criança, a sua figura que lhe oferece conforto, haver aqui esta adaptação e que a criança perceba que é um ambiente seguro, eu posso confiar. A minha mãe e o meu pai estão aqui, eu olho para eles, eu percebo que é seguro. Esta triangulação, a criança olha para os seus cuidadores, olha para aquela figura que é nova, não é? E consegue, de forma gradual, perceber aquele contexto como seguro e... Ok, vamos avançar um bocadinho. Tentar avançar. Ok. Portanto, como puderam notar, não é? Acho que fica claro que há um foco substancial quando falamos destas práticas de qualidade e facilitadores de transição, há um foco substancial na importância do envolvimento da família. E, na verdade, aqui até gostava de deixar nota, quando nós falamos de desenvolvimento da família, e refiro muitas vezes ao pai e à mãe, mas aqui nós temos quase aqueles estándares ideais, não é? O ideal era que assim se passasse, mas neste caso até penso sempre, será que há outro elemento significativo da família para a criança? Se houverem disponibilidade dos pais para estarem, de facto, com maior disponibilidade para estes momentos e para participarem nestes momentos, será que há outra família, há outro elemento relevante, uma avó, um avô, eventualmente? Obviamente que aqui a única coisa que temos que cuidar é que, de facto, é significativa e é reconhecida pela criança como uma figura com esse relevo. Mas estas figuras, não é? Por isso é que conhecer muito bem a família e fazer estas perguntas aos pais é importante. É importante conhecermos a família deste ponto de vista. Portanto, como vimos, estes elementos significativos, podem ser os pais ou outro, podem diminuir o impacto do stress induzido pelo novo contexto, e estratégias a considerar passam por aumentar o número de dias com a presença dos pais no contexto de creche, nos primeiros dias, semanas, e por outro lado reduzir, como já vos tinha dito, reduzir o tempo em creche, não é? Desde logo, não é? Para ajudar a manter aqui os níveis mais balanceados. Quando penso nisto, penso também que é importante que este planeamento seja feito, não é? Para que isto seja possível, de facto, planear com as famílias estes momentos de adaptação em momentos do dia diferente podem ser importantes. Se nós conseguirmos fazer este planeamento prévio, ótimo. Por exemplo, uns pais farão este momento de adaptação às 10, outros ao meio-dia, outros durante a tarde, para que não haja aqui superposição e para que nos dê esta permissão para conseguir estar ali envolvido e dando aqui espaço para que isto possa ocorrer de forma tranquila. Portanto, tentar criar um esquema, não é? Previamente e estruturar isto com os pais. Pode ser uma estratégia. Pronto, trazíamos, quando estávamos na preparação deste webinar e sentíamos a falta, ok, mas era giro nós termos aqui, fazer mergulhar um bocadinho mais no contexto, ir à sala. E, na verdade, não há assim tantos recursos do contexto português, mas, de qualquer das formas, até para nos inspirar e percebermos que
Provavelmente não há identificação com o espaço, mas há aqui elementos que nós vou-vos pedir que estejam atentos a que elementos é que vocês, quando vão ver este filme, isto é um time-lapse, portanto é assim um vídeo corrido muito, muito rápido, que passa todo o percurso, se vocês depois pesquisarem e quiserem ver o vídeo inteiro pelo título que está ali, vocês encontram facilmente no YouTube, porque ele percorre a transição da criança até ao final. Eu penso que é até mesmo à idade escolar, os vários níveis. Nós vamos ver só os minutos iniciais, para perceber que espaço pode ser este, que coisas é que estão ali a acontecer da mesma forma, com a mesma pessoa, neste sentido, não é? Nós trazíamos dos slides anteriores esta ideia de previsibilidade, antecipação. Quando nós oferecemos isto à criança, a criança sente-se mais segura. A possibilidade de estarmos nesta triangulação entre cuidador, mãe, pai, não é? Figura de referência, o novo cuidador, um novo contexto. Fazer aqui, deixar que estas coisas se encaixem desta forma. Pronto, eu não vou falar mais, vou pôr o vídeo e depois vou parar. Ele não tem som, portanto não estranhem, é só mesmo o vídeo. Vamos ver se isto funciona. E o primeiro dia 1, a mãe entra com a criança ao colo e depois estejam atentas a estes procedimentos. São sempre iguais. Ela vem aqui, faz uma espécie de registro, recolhe aqui alguns bens da criança, eu penso que é um biberão de leite. Estamos no dia 1. Depois há aqui este espaço, se vocês tomarem atenção, há até ali outras figuras, outros adultos com outras crianças ao colo, portanto damos aqui a nota de que estão a ocorrer, este mesmo processo está a ocorrer também com outras famílias e crianças. E, entretanto, a mãe está aqui na presença de um espaço, parece ser um espaço comum, não é? Isto não é uma sala, é um espaço comum, tem aqui um tapete, tem umas almofadas, entretanto, a profissional de creche sentou-se por momentos ali, não é? Nós não percebemos bem a duração deste momento, porque o vídeo está, de facto, a correr muito rápido, mas ficou durante algum tempo ali, a mãe está e vai falando com ela, a criança vai interagindo com o espaço, com os brinquedos, olha para a mãe, explora visualmente o novo ambiente. Entretanto, vem de novo a profissional, vai falando, e agora senta-se um bocadinho, conversa, interage, vai respeitando estas janelas para interagir com a criança. Estamos no semana 2, não é? E vamos perceber que há coisas que se mantêm iguais. A mãe faz de novo, vai deixar os pertences da criança, volta, faz aquele registro que tinha feito, recolhe aqueles... Ok, está de novo nesta sala, não é? Nesta sala, diria sala comum, e agora a profissional passa aqui um tempo de maior proximidade com a criança. Agora a mãe ausenta-se, ela continua, já há aqui uma proximidade física maior e a criança reage positivamente a essa proximidade. Ok, vou parar o vídeo aqui. Portanto, isto corresponderia à semana 3, certo, Margarida? Era isto? Agora perdi-me aqui um bocadinho na... Não, já estávamos no mês 2. Na semana 3, no mês 2, portanto, já várias semanas percorridas em que a criança aqui vai para o colo da profissional de creche que está ali para a receber. Pronto, isto no fundo para percebermos que há aqui uma série de coisas que se mantêm, que na verdade eu acho que quase trazendo isto mais para... Ai, peço desculpa. Para vos fazer refletir que o espaço não é o mesmo, o contexto é diferente, mas há aqui coisas, eu acho que quando estes vídeos podem nos inspirar, de facto, a estarmos mais atentos. Será que há uma janela de oportunidade, eu no meu contexto, num outro espaço, num outro sítio, de criar aqui um ambiente propício a que isto possa acontecer? Colocar uma mantinha no chão, umas almofadas, uns brinquedos e dar a permissão para que os pais possam fazer este momento, fortalecer esta relação de segurança com a criança. Sem dúvida. Por exemplo, olha, partilho, Vanessa, uma sala que eu observei que tem um refeitório
que tem um espacinho que está preparado com tapete, com uma sala portuguesa, com tapete, com almofadas, com brinquedos, com livros. Portanto, é aquele espaço em que a família, o refeitório está antes, portanto, das salas. Tem aquele cantinho ali naquela porta, mesmo quando entramos, é um cantinho onde a família pode estar com a criança, tanto agora, tanto neste momento de transição inicial, não é? Como ao longo de todo o ano, porque sabemos, como também já foi referido aqui na conversa, partilhado por vós, que há oscilações e há crianças que ao longo do ano vão precisar de readaptações. E, portanto, isto efetivamente é uma boa prática. Temos espaços de conforto para a criança e para a família. Seja na biblioteca que possamos ter na entrada, no pequeno hall, temos um hall pequeníssimo, um hall de entrada. Coloquemos lá um espaço de conforto para poder haver esta interação. É uma boa prática, esse sem exemplo dúvida. é ótimo, não é? Porque o refeitório seria assim suspeito, não é? Refeitório, mas sim, é o que é possível. E de facto pensar que esse espaço se pode manter ao longo do ano, e quando não é possível manter ao longo do ano, será que há algum espaço que seja polivalente e que naquela altura possa ser intencionalizado para isto, para criar aqui este sítio de conforto? Ok, então vamos investir no que é possível. No fundo era isto que vos dizia há um bocado, não é? Existe aqui este quadro quase ideal e depois vamos por aproximação ver o que é que o nosso contexto permite. Ok, então vamos avançar de novo. Não sei, Margarida, se queres fazer aqui um novo ponto de contacto com a conversa. Exato, está aqui, mas está a ser muito participado aqui na conversa, portanto convidamos a que possam continuar. Está aqui algumas questões. Eu acho que podemos continuar, Vanessa. Ok. Obrigada pelas partilhas que têm feito na conversa. Pronto, no fundo, sistematizando aquilo que estávamos a dizer, acho que já fomos tocando em muitos destes pontos, a importância de saber como é que a família está a lidar com este momento, estar atento a estes sinais de ansiedade que muitos pais trazem, não é? E muitas vezes existe aqui associado a este momento, acho que isto é a imagem típica, não é? Os pais viram costas e choram e estão verdadeiramente ansiosos, isto até é quase aqui um sentimento de culpabilidade em relação àquele momento, e acho que os profissionais devem estar também sensíveis para isso, e com algumas famílias vale a pena investir algum tempo no sentido de os tranquilizar, de os preparar para estes momentos de separação, porque na verdade quando nós falamos de transição, falamos de um processo que é antecipado, que tem aqui um investimento, mas depois isto é importante separar de alguma forma esta transição do momento efetivo da separação, naquele momento que a criança fica de facto na creche. E aí entendemos que devemos agir no sentido desse momento não ser prolongado, ou seja, porque também estamos a criar a ideia da criança, bem, a minha mãe vai, não vai, o meu pai vai, não vai, e há aqui toda aquela imprevisibilidade e ideia de falta de controlo. Isso nós não queremos construir, portanto, devemos investir antes, trabalhar com os pais antes, preparar, debater estratégias sobre como lidar com aquele momento, mas depois, efetivamente, no momento crítico, sermos então assertivos, confiantes, sempre uma perspectiva de segurança e não ríspida de arrancar a criança, não nesse sentido, mas sermos claros em relação àquilo que se vai passar naquele momento. Até lembrando que isto também dá segurança à criança, nós sermos claros com isso, obviamente sensíveis às alterações que possam existir e havendo aqui um ajuste, mas temos este plano combinado com a família com antecedência. E pronto, em relação às crianças, este estar atento a estes sinais, já fomos falando sobre isso, só detalhava aqui que dar indicações claras é uma estratégia eficaz, até contrariando um bocadinho, e já estou aqui a adiantar um bocadinho a resposta, mas pensando naquele balãozinho que nos dizia a mamã vem já, ou o papá vem já. Na verdade, não vem já, e em crianças mais velhas até pode ser útil de facto nós darmos indicações claras sobre o momento em que virá. Portanto, agora vamos almoçar. Já sabes que é assim, eu sei que tu estás com muitas saudades da mamãe e do papá, mas nós agora vamos almoçar, depois dormimos um bocadinho. A seguir lanchamos, quase podemos ir a este nível de detalhe, já sabes quando. Depois de comeres o iogurte e o pãozinho, a mamãe e o papá vêm. Portanto, isto ajuda a criança a criar conseguir situar-se, quase em termos visuais, não é? Ok, isto vai acontecer, haver estes marcadores temporais. E até em crianças mais velhas pode fazer sentido isto, haver este suporte, mais velhas, quer dizer, pode para algumas crianças, não para os bebés eventualmente, mas pode fazer sentido a determinada altura introduzir estes suportes visuais da rotina do dia a dia, que são reguladores, nós podemos recorrer a eles, são importantes também nas outras transições de que falávamos no início, na medida em que oferecem esta segurança e previsibilidade.
Pronto, sistematizando, e eu vou passar assim, estou a olhar as nossas horas e queremos também cumprir com o tempo, mas pensar que quando falamos de transição e deste planeamento, o que nós queremos assegurar, no fundo, é esta continuidade dos cuidados. Ou, por outro lado, o que nós queremos minimizar é esta disrupção. Já vai haver uma mudança. Então, como é que nós podemos assegurar que ela se faça de forma mais, né, smooth, mais suave? Como é que nós podemos uh, equilibrar um bocadinho este gap que está entre o contexto de casa e o contexto de creche? É precisamente investindo nesta continuidade de cuidados que nós podemos dizer que assentam em 3 pilares: a relação, o alinhamento e a comunicação. Isto para sistematizar aquilo que fomos dizendo. E, portanto, assegurar como estratégias que facilitam esta continuidade dos cuidados do ponto de vista da relação, identificar um cuidador de referência é relevante, na medida em que ele permita que este foco nesta abordagem individualizada que nós queremos, este potencial, este profissional de referência tem esta maior responsabilidade nas interações e na prestação de cuidados com determinada criança ou crianças, e isto permite-lhe esta maior estabilidade e consistência nas interações diárias, que sabemos que fortalece estas relações significativas. Por outro lado, esta continuidade de cuidados também se entende como a continuidade a continuidade da relação com os elementos de casa. Isto parece quase contraditório, não é? Nós muitas vezes tendemos a pensar, é melhor distrair as crianças de pensarem sobre os pais e arranjar aqui múltiplos distratores e não lembrar. Pelo contrário, não é? Quando nós, a investigação também nos diz isso, quando nós, as crianças, quando fortalecemos estas relações de vínculo seguro com os seus cuidadores, com os seus pais, são crianças que estão mais aptas a formarem relações positivas com outras pessoas. E, portanto, isto é positivo e nós também podemos ser aqui um potenciador da continuidade desta relação. E uma forma prática de o fazermos, e é habitualmente considerada como uma prática de qualidade, termos aqui fotos da família, por exemplo, na sala, que nós podemos até ir mudando, podemos, na altura do Natal, da Páscoa, o que seja, trazermos estes elementos da família para a creche, permitindo que estejam acessíveis, que as crianças possam interagir com as fotos, segurá-las, abraçá-las, dar beijinhos, muitas vezes recorrermos a elas, e portanto é uma prática a considerar. Por outro lado, quando falamos desta continuidade de cuidados, obviamente elas dependem deste alinhamento, não é? Dependem desta conversação prévia, deste alinhamento entre as expectativas dos pais e aquilo que é creche, da forma como podemos incluir na sala algumas rotinas desenvolvidas com a família, pensar do ponto de vista da individuação dos cuidados, o que é que nós podemos fazer, a forma como o bebê gosta de ser pegado ao colo, alimentado, adormecido, termos a nota termos estes indicadores presentes e depois, como vos dizia, não é? Trabalhar neste alinhamento, já termos esta preparação, definir com a família, colaborativamente com a família, uma rotina previsível, e em relação aos momentos de despedida também temos aqui já estratégias alinhadas. Não sei, Margarida, acho que eu lembro de partilhares comigo um exemplo interessante em relação a um dos contextos que visitámos, que esta informação, corrige-me se é assim, mas que esta informação está muito próxima do dormitório. Não é? Está por cima de cada cama, portanto, cada cama tem informação, assim, uma folha A4, plastificada com informação, como é que a criança gosta de dormir barriga para baixo, gosta de dormir com uma vestinha assim na cara, gosta de dormir com um objeto, portanto, é esta informação. Porquê? Porque sabemos a importância de mantermos os adultos, não é? Contudo, nem sempre, e sabemos como as creches isso é desafiante, nem sempre é possível manter os adultos. Então, se tivermos essa informação, os adultos vão mudando, mas os cuidados mantêm-se. Queremos que se mantenham, de facto, não é? Porque nem sempre, não obstante haver este adulto de referência identificado, na sua ausência, haver aqui indicadores que nos dão conta destas particularidades em relação àquela criança. E ela estar próxima, de facto, do sítio onde a criança, neste caso, vai dormir. Ok, pronto. E a comunicação? Eu não vou detalhar de novo, mas, de facto, reforçar esta informação e comunicação, e principalmente nestes primeiros dias e semanas, e também fazer só aqui um detalhe de um aspecto que ainda não tinha referido, também sensibilizar a família para que de facto podem ocorrer mudanças, podem haver aqui retrocessos no padrão de sono, alimentação, e deixar esta comunicação aberta também para que a família nos traga estes indicadores que, se eles depois acontecem de forma consistente e são invasivos, também nos dão nota que aquela criança pode estar a necessitar de um acompanhamento mais próximo e, portanto,
é importante deixarmos sempre este canal aberto, passarmos esta informação aos pais e estarmos disponíveis para receber os seus contributos. E ter isto em mente, não é? E às vezes temos que nós, profissionais, fazer este trabalho interno, não é? Mas ter presente que, de facto, todos os pais têm algo absolutamente fundamental a partilhar sobre os seus filhos, cultivar em nós e nos pais esta ideia de que eles são, de facto, os especialistas dos seus filhos. Todos têm força. Todos têm forças, não é? Todos têm algo relevante a partilhar. E esta comunicação é uma oportunidade também para apoiar a mestria dos pais. Ok. Então acho que agora podíamos olhar de novo. Eu acho que se lembram ainda destes balõezinhos. E de facto, agora, com isto tudo que falámos, será que este discurso é aquele que melhor potencia, não é? Melhor, que impacto é este? Ou que, por outro lado, que oportunidades estamos a perder quando optamos por este discurso e não outros, não é? De facto, quando nós fazemos isto, principalmente estas, não é? Olha ali o passarinho, estes fatores distratores, papá vem já, e não dedicamos tempo àquele momento, cria um sentimento de insegurança, de imprevisibilidade e fortalece de facto a noção de falta de controle sobre os acontecimentos. Por outro lado, quando nos colocamos no lugar da criança e respondemos de forma sensível aos seus sinais de desconforto, à sua sinalização, isto sim é fundamental para o estabelecimento de uma relação de confiança. E quase que vos trazia como desafio para pensarem agora, ou para depois levarem como reflexão para casa, que nós pudéssemos trocar estas afirmações por outras, quais seriam, não é? O que é que poderia ser aqui vantajoso? Que comunicação seria esta, no sentido de fortalecermos esta segurança? Se quiserem, Pronto. podem ir deixando na conversa, teremos todo o gosto. Ok, pronto, isto aqui já falámos de quase tudo. Queria só particularizar aqui que é sempre de esperar, mesmo com este investimento, este que estamos a falar aqui neste quadro de cima, mesmo com este investimento, é de esperar que haja reações de choro, comportamentos mais desregulados. O ser esperado não significa que sejam desvalorizados e que vão sempre contar com este adulto para ser suporte e para se corregular. Trazíamos para fechar aqui algumas ideias-chave para vocês levarem para casa. Estas ideias também vos vão chegar num documento de suporte, que entretanto vai ser partilhado por e-mail, mas como tínhamos prometido e na divulgação que fizemos do evento, contamos agora com o testemunho da Carla Peixoto, que nos vai também de facto relembrar, fazer quase aqui, puxar agora aqui a fita e relembrar, repescar todas estas estratégias que fomos falando. E portanto eu vou dar agora. A Carla tem feito investigação na área, nesta área específica, justamente das questões da creche e das transições em particular, e atualmente é vereadora, em particular no Pelouro da Educação, na Câmara de Vila do Conde. Exato, acho que conjuga aqui um bocadinho a experiência da investigação, mas agora também esta perspectiva até mais da participação das políticas públicas e como é que há aqui como é que eles podem ser um contributo para as mudanças também nos contextos. Vamos lá pôr. Não temos som. Não estamos só, não é? Desculpem, esqueci-me de ativar. Desculpem, não estou conseguindo. Ok, agora já vai dar. É um prazer participar neste webinar, a convite do Laboratório Colaborativo ProChild, para falar sobre práticas que facilitam a transição da família para a creche e que impactam no bem-estar emocional das crianças. Sabemos que este é um momento crucial e muitas vezes desafiador, tanto para os bebés e crianças, quanto para as famílias e profissionais que trabalham em creche. Tendo em conta os dados da investigação, vou destacar algumas práticas-chave que, quando implementadas de forma combinada e intencional, podem tornar este processo mais tranquilo e positivo para todos os intervenientes. Começo por destacar que a base para uma transição bem-sucedida é a comunicação eficaz entre a creche e a família. Desde o primeiro contacto, é importante que os profissionais da creche criem um canal de diálogo aberto, onde as famílias se sintam à vontade
para expressar as suas preocupações e expectativas. Reuniões iniciais, visitas guiadas à creche e materiais informativos podem ajudar a esclarecer dúvidas e a construir confiança. A adaptação gradual é considerada outra prática-chave que facilita a transição. Permitir que a criança visite a creche, algumas vezes na companhia da família, antes de iniciar a frequência regular, facilita que a criança se familiarize com o seu novo ambiente. Estas visitas podem ser breves no início e aumentar progressivamente em duração, proporcionando à criança e à família uma sensação de segurança e de conforto. Sabemos também que as crianças se sentem mais seguras em ambientes previsíveis. Por isso, estabelecer e comunicar rotinas diárias claras ajuda a criança a entender o que esperar. Informar a família sobre a rotina da creche também permite que possam replicar em casa algumas atividades e horários, criando um senso de continuidade para a criança. Envolver a família nas atividades da creche, sempre que possível, é também uma prática fundamental. Convidar, por exemplo, a família para participar em eventos, reuniões ou mesmo em momentos específicos do dia, como por exemplo a leitura de uma história, fortalece o vínculo entre a família e a instituição. Isso também dá à família uma visão mais detalhada do cotidiano da criança na creche. Sabemos também que cada criança reage de forma única à transição para a creche. É essencial que os profissionais da creche estejam atentos às necessidades emocionais de cada criança, oferecendo suporte individualizado. Gestos simples como um abraço, um sorriso acolhedor ou até palavras de incentivo podem fazer uma grande diferença no processo de adaptação. Finalmente, gostaria de destacar que manter a família informada sobre o progresso da adaptação da criança é crucial. Relatos diários, conversas informais na hora da saída ou plataformas digitais de comunicação podem ser utilizados para partilhar conquistas, dificuldades e momentos especiais. Este feedback constante tranquiliza a família e fortalece a parceria entre a família e a creche. A transição para a creche é, de facto, um momento significativo na vida de uma criança e da sua família. Ao implementarmos estas práticas, estamos não só a estabelecer as bases para um relacionamento positivo e duradouro entre a creche e a família, mas também a contribuir positivamente para o bem-estar emocional das crianças. Quando as crianças experienciam uma transição suave e acolhedora, tendem a apresentar menos sinais de stress e maior capacidade de formar vínculos afetivos saudáveis, tanto com os profissionais como com as outras crianças. Este bem-estar emocional inicial é crucial para o desenvolvimento cognitivo e social. Muito obrigada pela vossa atenção e desejo que este webinar seja bastante proveitoso para a vossa prática e atuação profissional. Pronto, chegamos ao fim. Eu acho que resta-nos agradecer o facto de terem ficado connosco e terem feito estas partilhas. Só faltava mesmo ver-vos e com a possibilidade de interagirmos de uma outra forma, mas obrigado por terem participado também através das mensagens. E esperamos que numa próxima oportunidade, e como a Raquel referiu no início, este é um projeto que se prevê que continue no próximo ano letivo e, portanto, esperamos que poder continuar a contar convosco. E da minha parte foi um prazer poder estar a fazer aqui esta reflexão, também contigo, Margarida, e reconhecer, deixar aqui também nesta oportunidade de estar a falar para estas profissionais o reconhecimento sobre o seu trabalho e sobre o investimento que fazem todos os dias, não é? Em prol, de facto, naquilo que é o futuro. E quando nós falamos das crianças, são o futuro, são mesmo, e o investimento que as profissionais fazem é meritório de todo o reconhecimento. Margarida e Vanessa, muito obrigada
por esta viagem que fizemos durante a última hora. Obrigada pelo vosso entusiasmo, obrigada pelo rigor na informação que também passaram. E obrigada a todos que estiveram connosco. Esperamos que daqui possam sair, de facto, alguns contributos ou que cada um de nós possa levar para casa uma ou duas ideias que nos fiquem e que possam ser operacionalizadas na nossa prática profissional em creche. Muito obrigada a todos e desejo de um bom final de noite e até breve. Acompanhem-nos porque nós vamos voltar a trazer mais webinars no âmbito deste ciclo. Obrigada. Obrigada.